dia, boa tarde aqui a todos que estão nos ouvindo. Hoje aqui estamos com o Robson, o Robson que é Head de Cyber da Livelo, trabalha com a parte C-Search aí há muitos anos, né? Também, por muita curiosidade, já foi meu aluno, né, na época da faculdade, que eu estava lá em faculdade, hoje ele já é um especialista no tema aí, gerencia uma equipe aí grande, né, em cibersegurança. E também um pai de duas meninas, né, aí que já tem, ou seja, tem bastante trabalho, né, seja na vida pessoal, na vida profissional, já tem bastante coisa para fazer. Ô, Robson, queria que você se apresentasse um pouco mais, né, obrigado aqui pela sua participação, pelo seu tempo, né, de poder conversar um pouco aqui conosco hoje. Então, por favor, Robson. Legal. Bom dia, boa tarde a todos aí, dependendo do fuso, né? De quem nos assiste, da onde nos assiste. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Mário e Xiga, como o Xiga comentou, uma das curiosidades aqui em comum é que ele, né, foi meu professor na faculdade, e vamos revelar a data, né? Alguns bons anos atrás. Então, né, o mundo acaba dando voltas, a gente se conectando. Acho que trazendo aqui um breve resumo aqui sobre mim, né? Formação, tempo de mercado, né? Carreira. Acho que traz aqui um pouco do background educacional, né? Na época que eu me formei, né? Me formei em redes de computadores, né? Então, lá nos anos, né, de 2010, né, meados, a gente não tinha ainda cursos tão específicos, né, voltados para a cibersegurança, e também não era muito meu ramo de atuação, muitos anos atrás. Depois acabei também fazendo uma MBA, né, também na mesma universidade, na FIAP, né, em gestão de infraestrutura crítica. É, e alguns bons anos depois eu acabei fazendo uma especialização no Instituto de Pesquisa e Matemática da USP de São Carlos, computação aplicada à educação, então é uma formação de computação voltada, né, para docente, né? Não tive essa trajetória de sucesso igual chega de dar aula, mas acabei fazendo por um período essa formação. E por um fator curioso, né, estou essa última semana aqui em Lisboa, estou quase um mês por aqui. Eu vim fazer uma formação executiva na faculdade nova, né, na nova Business School, que é a antiga faculdade de economia aqui de Lisboa, que é uma formação voltada para executivos e gestores, né, e é um curso voltado para riscos e cibersegurança, né. Então, falando em formação, aí com 17 anos de carreira no mercado, essa é a primeira vez que eu faço uma formação específica em cibersegurança. Depois a gente vai falando aqui de carreira, como que eu acabei entrando aqui na área de segmento, né? E no mercado, ao todo já são 17 anos, né, de atuação, os 10 primeiros anos aí da minha carreira, muito forte em infraestrutura, servidores, né, redes, toda a parte de telecomunicações, data center. Nos últimos 7 anos eu migrei para full-time para a área de cibersegurança. Desses 7 anos que eu estou atuando com cyber, eu estou 6 na cadeira de gestão, então aí gerenciando times, né, voltada a operações de monitoramento e resposta a incidente. E também dentro dessa bagagem, tanto no desafio atual como nos anteriores, parte do Red Team também compõe a minha estrutura, então eu acabo aqui navegando tanto na vertente da segurança ofensiva, né, como todo o perímetro de defesa, monitoração e resposta a incidente, então dando um resumo. E a nível de mercados aí eu passei por consultorias de tecnologia, né, como IBM, Sonda Procore, trabalhei em empresas de serviço, como Porto Seguro, né, trabalhei bastante tempo também no mercado financeiro, como Banco Carrefour, Rabobank, que é um banco de agronegócio holandês. Fiquei um tempo na Via Varejo, que é varejo e e-commerce. Fiquei 3 anos no Grupo Cosan, na vertical de gás, né, com gás e compas, então tenho experiência em indústria. E atualmente estou na Livelo, que é uma empresa que acaba sendo um hub, né, de conexão, que é um mercado financeiro. Então também tem experiência, troca de pontos, então acaba se parecendo um pouco com varejo. Então, acho que posso dizer que nesses 17 anos já passei por todos os setores, né? Então a gente tem muita expertise para compartilhar de coisas específicas, mas a gente acaba vendo que dependendo do tipo de negócio que a gente vai atuar, né? As preferências, as prioridades acabam mudando de acordo com o que traz faturamento para a empresa e até mesmo, né, quem que é o cliente final, quem que é o público, e na minha visão isso também acaba muitas vezes mudando um pouquinho da nossa estratégia de como conduzir as coisas, não tendo só um olhar de tecnologia, mas pensar também um pouquinho no olhar de negócio, né, como a gente vai construindo a nossa carreira ao longo do tempo. Acho que fazendo um breve resumo, diria isso. E Robson, eu lembro que há muitos anos atrás, né, você trabalhava especificamente com infraestrutura, né, com servidores, era especialista nesse tema, né?
E o que que te motivou, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre carreira, né? E o que que te motivou você entrar na área de cibersegurança, né? Chegar à área de cibersegurança para mim foi algo totalmente não planejado. Acabou sendo meio que um acaso, mas uma grata surpresa. Como você mesmo comentou, eu fiz toda a minha carreira, né, baseada em infraestrutura e telecomunicações, né, tive algumas certificações, até de renomes voltados para esse segmento de infra e telecom, e eu fui conduzindo a minha carreira ao longo do tempo das empresas que eu trabalhei nesse formato. E em 2018 para 2019 apareceu um desafio ali, mas acho que também vale fazer um recorte, né? Mesmo eu trabalhando como infraestrutura e telecom por muito tempo, não sendo um profissional especificamente de cyber, e quando eu comecei, a gente não tinha ainda essa nomenclatura de cibersegurança, né? A gente tinha as estruturas de infra, né? E basicamente quem trabalha com aplicação, quem trabalha com banco, quem trabalha com SO, infra de uma forma geral, a gente tinha algumas estruturas de segurança da informação, que se baseavam em governança, em boa parte dos lugares, né? Principalmente instituições financeiras, muito conectado com compliance, e a gente tinha ali meio que uma bola dividida, que foi assim que eu digo que ainda, né, nos meus 10 primeiros anos de carreira não tinha trabalhado com segurança, mas anos depois eu descobri que já trabalhava com segurança. Eu, por muito tempo, dentro das minhas atividades ali de infraestrutura, eu comecei como analista, né, virei engenheiro, consultor, especialista, trabalhei muito tempo com Fire, e com AF. Né? Então, a gente já trabalhava com uma primeira linha de defesa, estando dentro de tecnologia. Né? Então, depois que a gente acaba abrangindo cibersegurança, que acaba ficando um contexto diferente. Mas ali para 2018, apareceu uma oportunidade para. E esse é muito legal de comentar, Diga, porque eu fiz a minha virada para cibersegurança no mesmo período que eu fiz a minha virada para a gestão. Né? Desses 17 anos de carreira, eu fiquei praticamente 11 trabalhando como profissional técnico, né, que não geria times nem equipes, né, fui tech lead por muito tempo, mas você não tem o papel ali de fazer a gestão efetivamente da carreira das pessoas, né, hora tinha muito contato com muita gente, e apareceu uma oportunidade, né, para uma vaga de coordenador, na Via Varejo na época, e muito do escopo, até quando eu entrei no processo, era conduzir o time de infraestrutura e telecom. Eu já tinha uma boa bagagem, muito tempo, muita expertise, falei, acho que é o momento de sair da carreira técnica e ir para uma carreira de gestão, e para uma disciplina ali que eu domino, que eu conheço bem, então talvez meu desafio vai ser muito mais a questão da gestão do que a parte técnica. E quando eu fui conduzindo o processo seletivo, participando, quando eu cheguei na última etapa, que atualmente é o Felipe Jassi, hoje ele é o CTO da Via Varejo, né, que está lá até hoje, eu entrei e saí por outras empresas, ele tem o cargo mais alto de tecnologia dentro da Via Varejo, ele era o gerente executivo na época, ele trouxe como desafio dentro do processo, olha, na verdade, a gente quer um coordenador aqui que vai atuar com telecom, mas ele vai atuar com segurança também, cuidando da parte de cyber. Você trazer, né? Bom, essa bagagem, né? Tem conhecimento dos frameworks de mercado de cibersegurança, já trabalhei com NIST, mas muito mais numa posição, né, de infra, né, e primeira linha pensando em tecnologia do que a princípio segurança. Mas você topa o desafio, a gente foi conduzindo o processo, foi aprovado, né, me introduzi à área e acabei usando muito a minha base, né, de primeira linha de defesa, trabalhando bastante tempo, né, com essa parte de Firewall e UAF, e também fui descobrindo uma outra coisa muito curiosa na carreira. Né, hoje, boa parte dos problemas que acontecem acaba envolvendo cibersegurança. Mas na minha época de carreira, todo problema que acontecia num ambiente que parava, independente se era um ataque ou indisponibilidade, automaticamente, né, era culpa da rede. Então, eu, na minha carreira, eu fiquei acho que 10 ou 12 anos participando de war rooms, onde a gente tinha que provar, tecnicamente, que o problema não era nosso. Então, seja para um time de sistema operacional, seja para um time de segurança, e acho que essa base, né, a gente, enfim, navegar por todas as camadas de um ambiente, né, conhecer como o ambiente funciona, entender todo o roteamento, toda a porta de entrada, toda a porta de saída, né, isso acabou sendo, acho que, uma base aí muito relevante para a minha carreira, e aí eu fui construindo dentro dessa jornada desafios de estruturar times, de montar um SOC, então na Via tive a oportunidade, era a primeira experiência de cibersegurança, né? Estruturar um SOC, né, que atendeu a nossa Black Friday na época, né? Então, expertise de trabalhar com tecnologias de CDN, entre outras coisas, e aí depois eu fui galgando aí a minha experiência na cadeira de gestão e conduzindo e criando times aí de cibersegurança. Excelente. E Robson, assim, é muito interessante porque você de fato teve uma boa base técnica, né, para poder chegar onde você está.
E poder agora hoje, vamos dizer assim, gerir, né, pessoas, né, equipes e ter essa, vamos dizer assim, poder fazer uma boa gestão, né, de fato, você saber o que pedir, né, para a equipe, qual que é o resultado esperado e assim por diante. Mas eu vejo também algumas, devido até ao aquecimento do mercado de cibersegurança, né, eu vejo muitas vezes alguns profissionais que não têm o mesmo preparo, né, e eu vejo até uma discussão, né, de profissionais falando assim, é muito importante entender a bagagem, os fundamentos, né, até essa parte, vamos dizer assim, TCP/IP, e profissionais que acreditam que isso não é necessário, né, que é só rodar uma ferramenta e tá tudo pronto, né. Então, às vezes a gente pergunta, às vezes a gente conhece alguns profissionais, a gente pergunta: "Ah, mas quanto tempo você demora pra fazer um teste de invasão?" A pessoa fala 30 minutos, né. E por quê? Porque sabe rodar uma ferramenta, né, e aí entra uma grande discussão que é interessante. O que que você acha sobre isso, né, Robson? Você que de fato tem uma boa bagagem técnica, né, que a gente já se conhece há alguns anos, né, qual que é a sua opinião sobre isso? Legal, acho que essa pergunta é excelente, até porque na posição de gestão eu acabo me deparando isso no dia a dia, né? Como você mesmo comentou, com o mercado aquecido em cibersegurança nos últimos anos, né? Com a grande quantidade de incidentes que a gente vê hoje de notificados como fato público, né? Não que os acidentes não existiam antes, mas a gente não via tanta comunicação. Hoje, dependendo da empresa que é atacada, você até na mídia, ela tem que soltar fato relevante, se ela tem ação na bolsa, né, solta comunicado, enfim. Então acaba sendo um cenário e a gente acaba contratando muita gente nova, ingressando na área, com tanto tempo, tanta bagagem. A gente tem que levar aí meio que para os dois lados, dos dois mundos, e eu separo, acho que em dois grandes paralelos, porque a gente vai aprendendo muito na cadeira de gestão que não tem uma única verdade absoluta. Eu, como profissional old school, né, eu sempre me baseio que a base bem estruturada e sólida, ela acaba te levando para grandes lugares. Né? Eu vim de uma carreira que, para você se tornar especialista em alguma coisa, você tinha que ter uma boa base generalista para depois focar em algo. Então, até brinco como exemplo, hoje comentando com o pessoal aqui do meu time mesmo, no dia a dia. Né? Eu vou trazer um exemplo real. A gente estava construindo aqui um ambiente, aqui, né? Subindo um novo serviço de MISP aqui, né, para fazer troca de inteligência, de threat intel, conectar com outras bases e tal, usar também como uma parte mais de parceria analítica de informações que não estão só correlacionadas ao nosso ambiente, para olhar o ecossistema de fora, né, o que os atacantes estão fazendo e se conectar com outras empresas que também têm bases interessantes para a gente poder discutir. Eu botei um profissional do time para estruturar isso, cara, monta um lab, faz isso, estrutura, vamos olhar, depois você me traz a referência de arquitetura, o que você está pensando, né? Vai subir isso já em cloud, vai subir essa estrutura num Docker, né? Vai pegar ali um Red Hat, vai estruturar do zero, como você vai fazer. E aí ele me mostrando, não, fiz aqui rapidamente, subi e tal. Aí eu olhei, tá, qual é o seu nível de permissão aqui? Não, eu sou root. Aí já me trouxe lá, e agora, né? Eu demorei acho que quase 7, 8 anos para ser admin de alguns servidores e, né, e ter acesso root no sistema operacional Linux. A gente começava com acesso muito limitado, mesmo tendo conhecimento e bagagem. Né? Hoje a gente já vê os profissionais já com acesso a tudo, full admin, root, subindo uma infraestrutura do zero. Não que a gente não tenha bons talentos, né? A gente vê muito profissional jovem que realmente é fora da curva, né? O cara não tem 15, 20 anos de mercado, mas realmente é um expert no assunto, você vê que domina muito bem. Conheço muita gente de segurança ofensiva que não tem tanto tempo de carreira, mas a gente fala, né, debuga realmente, consegue ter uma visão. A gente tem outros que acham que basicamente é fazer um pentest, é rodar o burp e pronto. Então, por isso que eu faço um pentest em 30 minutos. Então, eu ainda entendo que uma boa base, bem estruturada, para depois você se especializar em algo, é o melhor caminho para você ser um profissional que perdure. Uma outra coisa que eu vejo no mercado também, né, que além de dar esse exemplo de como a gente ganha maturidade de ter acessos privilegiados no ambiente levava tempo, para a gente ser promovido também levava tempo. Então, assim, eu podia ser o melhor profissional júnior numa empresa, e se basicamente eu olhasse ali quem eram os pares, se eu não tivesse 3, 4 anos numa empresa, eu não subiria para pleno, não subiria para sênior, e uma empresa dificilmente contrataria um profissional júnior, que iria migrar para uma outra empresa diretamente como um sênior, né? E daqui 2 meses a gente já vê essa pessoa ser especialista. E mesmo também tem acontecido em cibersegurança na cadeira de gestão. Muita gente me pergunta: olha, você não fez sua base inteira em segurança nos últimos 6, né, numa cadeira executiva. Mas eu estou nos últimos 17 passando por tudo que você imaginar de transformação. Eu comecei no ambiente on-premise,
né, com data center próprio. Depois eu acompanhei a jornada de a gente ir para data centers terceirizados. Depois eu fui para a jornada de a gente trabalhar com hiperconvergência e virtualizar a estrutura ali dentro. Depois eu fiz uma jornada de a gente trabalhar no modelo híbrido de ter um data center físico e começar a levar soluções para cloud. Depois eu fui para uma linha de ter um ambiente 100% em cloud, para depois trabalhar com segurança. Então, assim, acho que eu vi tudo que é tipo de problema que poderia acontecer numa infraestrutura, tanto com a visão sistêmica, tanto com a visão de segurança, que vai trazendo uma bagagem, até para mim, né, a cadeira de gestão, se eu ainda fosse um técnico, saber onde ia ser a minha especialidade. Se eu ainda tivesse sentado numa cadeira técnica, com o meu skill, com o meu conhecimento, eu seria um excelente profissional de Blue Team. Né? Eu não teria pretensão de ser um excelente profissional de Red Team. Né? Tenho bons conhecimentos, conhecimento de programação, capacidade, mas entendo que a minha ótica, pela minha bagagem, pelo meu conhecimento, né, explorar os CTPs e olhar numa análise muito mais da visão defensiva seria a minha bagagem. Né? Hoje a gente vê o profissional também que senta, quero trabalhar com cyber, não sabe o que é cyber, não, quero ser pentester, né? Eu comecei, fiz um teste aqui, encontrei alguma coisa, é só rodar um burp, né? Não, né? A gente tá brincando, né, Chiga, né? Hoje o pessoal, né, na época da faculdade, a gente, né, falar, né, do Kali e tal. Hoje a galera fala, você faz maquininha aqui, pronto, faço teste, né? Não precisa nem ter basicamente quase um computador aqui, né? Eu faço teste que você quiser. Ah, mas mobile também, né? Cara, diferença de Android para iOS, que você olha, se fazer pelo ASPA, não. Né? E além de você olhar algum framework para se basear no teste, o que você olha como um teste mais funcional? Né? Como que a gente navega pela aplicação? Quais são as outras fragilidades de um determinado sistema que não estão relacionadas ao código? Quem olha esse tipo de fragilidade é quem tem bagagem de experiência, já vivenciou coisas e não está olhando só basicamente no código. Né? A gente vê muitas fragilidades em alguns ambientes, que é uma regra de negócio no sistema que pode ser explorada e não necessariamente uma vulnerabilidade no código. Se você olhar só a ferramenta, você nunca vai ter essa ótica, por exemplo, dando um exemplo de um pentest, você nunca vai dizer que vai fazer um pentest em 30 minutos, aí como foi o exemplo que você colocou. Então, eu ainda entendo que para que a gente tenha uma cadência boa na carreira, a gente precisa de base, mas a gente está vendo a quantidade de vagas que vão surgindo, e aí muitos profissionais se lançando muito rápido, muita gente se trocando de cadeira ou sendo promovido num espaço muito curto de tempo. Na minha opinião pessoal, acho que não tem uma verdade absoluta, mas eu enxergo ainda, olhando no meu dia a dia, contratando gente, tendo que montar time, né, e conversando com gente muito mais nova do que eu, na carreira, né, eu vejo, olha, falta base aqui, o cara é muito bom nisso. Não passou por essas etapas que a gente passou lá atrás em muito tempo da carreira, sabe? Tem que escovar bastante bit para poder sentar na cadeira ou dar algum outro tipo de opinião. Você tinha um cargo ali, você era um júnior, você não entrava numa reunião e podia falar em cima de um consultor, de um especialista, de um engenheiro. Hoje, tira a molecada, entra ali, não, eu faço isso aí em 10 minutos. Pô, é bom mesmo, hein? Então, esse é um exemplo. Eu acho é isso, né, Robson, que você trouxe, que você tá falando, né? Há anos atrás, até o acesso que a gente tinha à informação não era tão fácil, né? A gente não tinha tanto conteúdo para estudar, né? Buscar essas fontes, né? Então, ou era através de conversas com especialistas, ou poucas informações na internet, né? E até é difícil ter ambientes para você testar, né? Para você fazer os seus labs, né? E hoje, né, com tanta informação que a gente tem, tanta facilidade de subir ambiente para tudo quanto é lado para fazer teste, e mais recente, né, dos últimos 1 ano, 2 anos, com a inteligência artificial, então se ganha uma agilidade nesse processo até para ganhar conhecimento, para buscar informação muito mais rápido ali, né? Então, e com a oferta de oportunidades da área de segurança, você realmente acaba vendo pessoas com pouca base, né, galgando, evoluindo rapidamente. E você, nesse desafio de estruturar times, né, gerenciar equipes aí e ambientes críticos, né, porque fazer esse site é super crítico, um incidente é muito crítico, né, coordenar esse processo é muito crítico, e normalmente você tem papéis bem específicos, super importantes dentro desse processo. E
E aquela história da pirâmide, né? Você ter ali a base, você construir as pessoas, saber fazer o primeiro atendimento, fazer uma boa análise, né? Fazer todo o processo de tratamento de um incidente, que às vezes você precisa de pessoas específicas ali. Como que você lida com esse desafio, né? E qual a dica que você pode dar também para as pessoas, né? Porque na minha visão, é importante você passar por todo esse ciclo e ter um bom conhecimento de todo o ciclo, para que você realmente tenha conhecimento de todo o processo. Como que você lida isso no seu dia a dia e qual a dica que você dá para as pessoas que estão nos assistindo, que estão entrando para a carreira, que essa área também de CSIRT, que também é super interessante, né? Legal. Acho que boa pergunta, mas quando você traz aqui a introdução, até me resgata coisas na memória, né? Quando a gente fala dessa facilidade, tanto poder estudar, quanto ter infraestrutura disponível com créditos gratuitos para simular coisas em nuvem, me traz que nas minhas primeiras certificações, tanto Microsoft e Cisco, eu tinha que estudar num mock, num livro desse tamanho, porque não tinha nem lab para fazer, e eu tinha que ir nas certificações Cisco que eu tirei, tentar usar, né? Cheguei o Packet Tracer, nem tudo rodava nele. E hoje, basicamente, a gente virtualiza o que a gente quiser com pouco custo e testa e simula muita coisa. Por isso que eu ainda acredito que tem muito profissional jovem fora da curva, porque consegue usar isso que tem de potencial informação a seu favor e você consegue acelerar também a jornada de aprendizado, algo que era mais complexo na minha época, mas ainda acaba incentivando, acho que, alguns caminhos, né? A gente olha muito só a parte técnica, mas quando a gente fala principalmente de C-Search, muitas vezes quando a gente tem um incidente crítico, né, que impacta o negócio, a gente tem aquela pressão muito forte de cima, querendo saber o que está acontecendo, por que aconteceu, quanto volta, quanto recupera, qual foi o impacto, né? E a gente tem muito profissional que estuda bagagem técnica, uma geração muito jovem que tem tudo à disposição e é muito pouco resiliente. Então, quando você recebe uma pressão, uma pancada, você bate um pouco mais duro, aperta, a gente brinca, né, que a gente falava na nossa época, a gente tivesse essa molecada no bom sentido espanando, porque eles foram preparados para ter facilidade na mão, nem sempre estão muito preparados para um momento de diversidade, né? É crítico. Então, eu acabo também, para muita gente que é mais jovem, que não teve uma boa bagagem, que não apanhou bastante, não sofreu na carreira profissional, né, por não ter vivido outro tempo, de fortalecer também muito a parte mental, né, de ser mais resiliente, né, de não só desenvolver hard skill, desenvolver algum soft skill para poder te dar tranquilidade para atuar no momento sob pressão. Acho que é muito diferente, né? Continuar, obviamente, buscando também bastante bagagem técnica, isso acho que é muito interessante e relevante, né? E também fazer um drive onde vai ser um pouco da sua especialidade, né? Tem muita coisa que a gente consegue monitorar numa estrutura de SOC para tentar se prever ou precaver em nível de um alerta, mas quando a gente traz, né, para o time de search ali, basicamente, quer dizer que já é algo mais quente que pegou e a gente já tem algum tipo de criticidade naquele assunto, né? Tem algo, né, do David Bianco que eu gosto bastante, que é algo muito antigo, não é nada muito jovem, então a gente também aproveita a idade e busca coisas mais antigas, que a gente chama de pirâmide da dor, né? Então, quanto mais eu dificulto a vida do atacante, quanto mais eu trago dor para o meu adversário, mais ele muda o alvo, né? Acho que essa é uma outra coisa que a gente tem que ter muita clareza. Como não existe segurança 100%, nada é 100% seguro, inviolável, né? Quando a gente tem um grupo muito especializado, com muito dinheiro por trás, a gente vê atacando grandes empresas e grandes órgãos do governo em países top de linha. Então, seria eu, né, muito ingênuo dizer assim, a estrutura que eu tenho, a gente nunca vai conseguir ser atacado. Mas quando a gente olha no cenário mais conveniente, onde o próprio atacante hoje nem sempre tem tanto conhecimento, quando a gente traz o uso da inteligência artificial, a gente descobre muita gente, né, trabalhando para alguns atores que tem baixíssimo conhecimento de cibersegurança. Hoje você pega um script pronto, o cara executa. Hoje você compra uma campanha de phishing pronto. Hoje você compra um usuário pronto. Hoje você compra todo um modus operandi para fazer uma engenharia social sem você ter aprendido a fazer uma engenharia social. Então, quando a gente usa esse mecanismo aqui, né, de pirâmide da dor, e tenta colocar controles onde a gente dificulta cada vez mais a vida do atacante, isso acaba também trazendo algum tipo de facilidade para a gente poder focar realmente onde a gente tem que extrair foco, né? Então, esse tipo de coisa eu tento trazer para o time também, né? Não olhar só o olhar da certificação que você está procurando, qual que é a sua especialidade, mas trabalhar muito forte o lado mental, porque quando o problema acontecer, a gente vai ter que estar preparado, e aí é muito diferente. Mas a empresa tem um bom plano de comunicação, ela tem um bom plano de recuperação, a gente testa isso, a gente comunica com os executivos, isso é legal quando a gente está treinando. Agora, quando acontece de verdade, o cenário é totalmente complexo, né? Nem todo mundo acaba aguentando naquele momento.
aquela pressão. E naquele momento de pressão, a gente está atuando num momento diferente. Né? Não é algo do nosso mais tradicional, que a gente está pegando um alerta aqui, e às vezes é um ataque, mas cara, em toda a nossa infraestrutura, a gente está controlando aquilo que está batendo aqui, como a gente vai remediar, a gente vai testar algum outro tipo de controle. Né? Então, eu acabo enxergando e trazendo dessa forma. Eu acho que não tem uma única bala de prata, obviamente, mas então eu tento trazer muito aqui as minhas bagagens, aquilo que eu venho fazendo, e como a gente vai enxergando onde deu certo e onde deu errado também, usando coisas lá do passado e usando coisas atuais. É mais ou menos dessa linha. Excelente. E Robson, você falou um ponto extremamente importante, né? Porque a gente lida com. Hoje, atualmente, né, a gente também faz muito esse tratamento, essa resposta aos incidentes. É, há um pouco tempo atrás, a gente teve que lidar com um incidente que envolveu, envolveu outros países, né? E envolvia um montante de US$ 1 milhão, né, nesse incidente. Então, existe uma pressão muito forte, né? Tanto, vamos dizer assim, das partes interessadas, seja, no nosso caso, o cliente, ou seja, no caso de um gestor, como por exemplo você, né? Dos diretores, né? Às vezes do CEO e assim por diante. É uma pressão muito forte porque envolve dinheiro, né? No fim das contas, né? E como é que a gente desenvolve os soft skills aí, sabe, Robson? Que você acha que é algo interessante? Que de fato o hard skills eu concordo com o que você falou, né? É algo que a gente tem que ir amadurecendo, né? Desenvolvendo, aprendendo. Mas e com relação aos soft skills, o que você acha, Robson? Assim, acho que a gente vai aprendendo, tá? Porque eu vim de uma bagagem técnica, de uma carreira muito técnica, e muito tempo da minha carreira, né, eu achava que não precisava desenvolver soft skill, sou um bom técnico, conheço bem daquilo, tenho boas certificações, né, a gente vive num mundo que, cara, basicamente, é só executar aquilo. E isso mudou muito também, porque acho que uma coisa que a cibersegurança trouxe, na minha visão, diferente do segmento de tecnologia, que sempre teve presente nas companhias, foi aproximar demais uma determinada área técnica, digamos assim. Hoje eu não enxergo cibersegurança, sendo muito realistas, só como uma área técnica, eu enxergo ela como uma área de negócio, vou explicar o porquê. Ela está muito mais próxima do negócio. Não de uma forma tão positiva, né, porque ela acaba, às vezes, muitas vezes se aproximando por um ataque, por um prejuízo financeiro, e aí vem uma pressão lá de cima, né, top-down, é diferente quando você é de uma área de negócio que traz receita para a companhia. Ora, hoje, em cibersegurança, quando a gente já vê muitas companhias que cyber e fraude ou antifraude estão em conjunto. Então, em redução de chargeback, hoje, cyber, dependendo da estrutura, principalmente nos bancos, a parte de fraude está junto com cibersegurança, você já consegue trazer retorno financeiro para a empresa. Se ela calculou ali 10 milhões de prejuízo, você reduz isso para 5, já está trazendo um save de 50%, você pode reinvestir. Então, é dinheiro no bolso. Mas quando a gente olha a parte que, através de um ataque, a gente vai ter que fazer um investimento, né? Ou você ficou interrompido, teve interrupção e gerou prejuízo. E a gente vê algumas empresas que pagam cyber resgate, né? Nem sempre é uma garantia que você vai receber os dados, que a gente sempre indica não pagar, e tem um prejuízo. E aí a gente acaba se conectando muito próximo. E quando a gente vai falar de coisas técnicas, um board para um CFO, para um CEO, em 4, 5 minutos num chart, a gente só toma porrada. Eles não entendem esse ecossistema, esse mecanismo. E ao longo da minha carreira, o que eu fui fazendo? Né? Eu fui aprendendo que estudar outras coisas voltadas para a gestão, né, acabam sendo uma facilidade para a gente desenvolver soft skill. Então, assim, algumas coisas que eu até indico para o meu próprio time, por mais que você não queira ir para uma carreira de gestão, a gente tem muitos cursos, né, de formação aí para gestores e não gestores, que aborda comunicação eficaz, né, como ser direto, como se comunicar com clareza, né? Eu indico para time, cara, fazer cursos de liderança, cursos voltados para gestão de pessoas. Por mais que você execute uma atividade própria de um pen test, se você sabe se organizar cada vez melhor, se você sabe comunicar a partir do relatório técnico que você gerou, né? Se você entende em cima de um pen test que você fez, como você consegue associar, por exemplo, o custo. Olha, estou pensando aqui, fizemos um pen test, descobrimos essa fragilidade. Caramba, se eu entender um pouquinho do meu modelo de negócio, saber que isso atende o cliente, que isso bate no faturamento, eu posso tentar calcular um ROI aqui, se isso aqui foi explorado, teoricamente a empresa poderia ter a possibilidade de um prejuízo de X montante. Eu consigo adicionar, então, no relatório técnico de um Red Team, por exemplo, no pen test que eu fiz, uma projeção indicada que o risco associado àquilo a ser atacado poderia gerar um custo. Então, são essas cadeias de soft skill, então você acaba indicando para o time.
Cara, você pode ir lá fazer um MBA com uma formação para liderança, sim ou não, mas a gente tem muitas, né, escolas hoje de negócio no Brasil, que vêm a partir de grandes universidades, que tem cursos, né, livres, cursos que o cara faz de 4, 8, 6 horas, voltados somente para soft skill. Então, acaba indicando que a gente faça esse tipo de coisa, olhar de liderança. Eu, ao longo do tempo em MBA, nessa própria formação que eu estou fazendo aqui de gestão de riscos, a gente está falando de cyberespaço, a gente está falando de regulação, né? Como a gente está aqui, o curso na Europa, a gente acaba falando de NIS2, para a parte financeira a gente acaba falando de DORA, não conecta com o mercado do Brasil, ou o mercado Latinoamérica, mas é algo que eu vejo muito interessante para a gente entender também. Né? Se a gente se posicionar para uma regulação aqui específica no Brasil, como a gente se posiciona, como uma empresa privada olha determinado ecossistema, como uma empresa pública olha determinado movimento. E mesmo sendo um profissional que vem de carreira de bagagem técnica. Então, essas nuances acabam sendo pontos que a gente acaba até usando para olhar para o board. Então, vou trazer um exemplo palpável de outras companhias, é algo muito real. Vamos fazer um plano aqui, vamos usar frameworks de mercado, vamos fazer uma avaliação de maturidade, a gente vai colocar uma parte de como a gente quer crescer, colocar a grana ali, explica isso para o gestor, para um CEO, se não foi atacado, às vezes esse orçamento está cortado. Mas você pode levar de uma outra forma. Eu estou trazendo uma proposta aqui, por exemplo, que a gente quer certificar a nossa companhia aqui na ISO 27001. Né? Nessa vantagem competitiva, eu usando, por exemplo, a ISO como um exemplo aqui, eu sei que eu vou atuar em várias capacidades de defesa, de gestão, de organização, de parte ofensiva, que vai deixando o ambiente mais preparado. Né? Basicamente, eu vou trazer uma visão, vou trazer um recurso, mas devolvo para a empresa. Olha, mas você vai ter uma chancela, você é certificado, por exemplo, ISO 27001, e dependendo do seu mercado de atuação, você pode usar como uma vantagem competitiva. Se é uma empresa que presta algum tipo de serviço, não estou falando de tecnologia, né? Que vai participar de uma licitação. Como que você controla? Porque hoje a gente sabe, seus dados, como você gestiona o seu ambiente, como você gestiona os dados dos seus clientes. Olha, eu sou certificado aqui, ó. Como a gente vê muito forte em gestão de processos, as empresas certificando nas ISOs necessárias, né? O time de finanças, aí os times de auditoria, acabam certificando em vários pontos para quando o auditor vem, você já tem uma determinada certificação. Então, também é um exemplo de a gente olhar com uma bagagem de soft skill, como a gente pode conectar alguma coisa no hard skill e tentar levar só de uma forma diferente. Ao invés de levar numa apresentação, olha, a gente tem essa fragilidade, a gente tem que investir nessa ferramenta, a gente tem que montar um time aqui interno de pentest, a gente não pode só terceirizar esse serviço, agora a gente vai olhar algo voltado para proteção de dados, mascaramento, criptografia. Quando a gente traz essa sopa de letrinhas que a gente costuma dizer, para a gente que veio do mundo técnico, eu gosto bastante, né? Migrei para a carreira de gestão, mas sempre fico desafiando o time, até brinco de vez em quando, né? Olha, quer saber se vocês são bons tecnicamente, vocês têm que me enrolar, né? Não são mais técnicos, vocês não conseguirem me enrolar, quer dizer que a gente não está indo para o caminho certo. Mas depois eu tenho que conseguir traduzir tudo isso e levar para uma informação de algo muito mais sharp, né, sem tanto tempo. Esse é outro desafio que a gente tem também na cadeira de cibersegurança. Quando você numa cadeira de finanças, por exemplo, né, e você vai falar do resultado da companhia, o board te dá meia hora, uma hora, principalmente se o resultado for positivo, né? A gente vem trazer o balanço da companhia, a gente faturou tanto, crescemos tanto, lucro, a nossa margem operacional melhorou, reduzimos despesa. Senta ali, né, o cara numa cadeira de regra, o cara seja um CISO, é convidado por aí, 5 minutos para falar que tem riscos, tem impactos e que a empresa pode ter sido atacada ou não, então o discurso muda. Então, se a gente não trabalhar, na minha visão, essa questão do soft skill, a gente acaba perdendo janelas de oportunidades. Então, é um indicativo que eu faço, independente da gente estar sentado numa cadeira de gestão ou não. Eu acho que para um profissional hoje, no mundo que a gente vive tão acelerado, principalmente cibersegurança, em transformação, tudo mudando muito rápido, tanto na vertente de ataque quanto, né, em coisas novas que surgem, como produtos novos que surgem. A pandemia foi um grande exemplo, né? Muita coisa digitalizou sem estar preparado, então com isso você leva uma série de fragilidades, os ataques dispararam também, né? Tanto voltados para o segmento de fraude como o cyberataque propriamente dito. A gente tem que conseguir aí dar um divezinho nesse caminho. Né? É isso que eu digo ali de soft skill para o pessoal que me acompanha de alguma forma, ou a galera que eu mato papo aí, de forma geral aí na carreira do mercado. Excelente, Robson. Bom, primeiramente, muito obrigado aqui, Robson, pelo tempo, né? Foi muito interessante suas dicas, muito valioso, né? Acho que eu acompanho a sua carreira há um tempo, né? Acho que fico muito feliz pelo seu sucesso, né, Robson? E Robson, dá uma dica aqui para quem está nos ouvindo, né? Para quem quer seguir esses passos, né, que você seguiu. Dá uma dica aqui pra gente, né, para quem tá nos ouvindo aqui.
Legal, né? Acho que é bacana dessa dica, porque acho que antes da dica, vem um primeiro apelo, né? A gente hoje necessita ainda de muito profissional de cibersegurança. A gente tem, de forma geral, né, tanto no Brasil, de forma global, milhares e milhares de posições abertas, e a gente forma muito menos do que a gente acompanha o crescimento de novas vagas. Mas o que eu acabo indicando para quem quer introduzir, entrar nessa área, primeira coisa a pensar, cibersegurança é igual tecnologia de forma geral. Existem várias vertentes, né? O profissional de tecnologia, pode ser de sistemas, de banco, de aplicação e etc. E quando a gente vem para a cibersegurança, a gente tem alguns nichos, né, voltados para ambiente defensivo, ambiente ofensivo, né, e toda essa parte de orquestração, governança. Então, se você ainda não sabe ali muito para que caminho que você vai navegar, eu aconselho ainda assim, chega a buscar uma base. Então, assim, estudar programação, Python, R, ainda acho muito viável, isso facilita muito criar automações, coisas que você está criando teste, você vai fazer um pentest, automatiza parte do processo daquilo que você faz, para não fazer de forma repetitiva. Por mais que a gente acelerou muito para o ambiente em nuvem, tanto Google, né, Azure com a Microsoft, a própria Amazon como a AWS, tem uma trilha de formação de infraestrutura e security em nuvem. Aconselho todo mundo a fazer, porque cada vez mais a gente vê algumas empresas com pouco ambiente on-premises, né? Mas por mais que tenha uma parte lógica virtualizada, o data center lá na ponta está te entregando tudo em nuvem, ainda tem uma infraestrutura física. Então, estudar um pouco dessa formação, mesmo que você vai ser um profissional dedicado para cibersegurança, isso te traz uma bagagem, né? E ainda entender ainda, né, um pouco da ótica com o sistema operacional, porque isso também eu vejo muita gente, né, trabalhando, conhecendo muito pouco, né, de código, muito pouco de base, né, Linux, né, e o que te gera algumas dificuldades quando você vai fazer testes, que você faz basicamente tudo em linha de comando, em command line, né? Uhum. Não se pautar em ser um profissional que vai trabalhar só com interface gráfica, trabalhando com soluções de software onde você dá um play e não entende o que ela executou por trás do background, né? Então, acho que isso que eu dou como dica principal. E como base, hoje a gente tem muita formação, né? Não vou fazer aqui nenhuma defesa para nenhuma universidade específica ou nenhuma faculdade específica, porque hoje a gente também entende no mercado acelerado, cada um tem um budget quando você está começando, então nem sempre você pode estar numa instituição particular de ponta, você não tem a grana para fazer aquilo no momento. Nem todo mundo também, falando de margem, dependendo do país que vive, né, consegue também, né, entrar numa graduação a partir de uma universidade pública. Então, independente de onde você vai escolher, tem muito conteúdo disponível hoje na internet para estudar. Quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, você fala para o time, cara, entra no site do CertBR, né? Tem curso de Cert todo o tempo lá gratuito. Você começa a ver coisas, né? Aqui em Portugal, o CertPT também. E qualquer outro lugar que a gente olha do mundo da Europa, você consegue, de forma gratuita, já trazer uma bagagem, né? A gente tem muito conteúdo sobre CTI, OpenCTI também, para quem quer pensar em feeds de inteligência e usar isso a favor, tanto para defender quanto para atacar. Hoje, quando a gente quer entender a cadeia de um ataque, tem tudo sobre Cyber Kill Chain disponível, a gente vê em vídeo, conteúdo no YouTube, documentação gratuita disponível. Quando a gente pensa também e olha para pensar em camadas de ataque TTP, né, se entrar no site do Mitre Ataque, hoje está lá disponível o framework para a gente olhar o que é Enterprise, o que é framework para olhar para infraestrutura crítica, né, ou olhar o que é voltado para mobile. Então, a gente tem muito conteúdo hoje disponível, de graça, para o profissional que tem vontade, com acesso à internet, né, com um recurso computacional baixo, porque ele vai virtualizar e usar o que ele está usando como ponte para buscar estudar. Então, ainda incentivo que o profissional não pare, Chico, independente se você vai escolher uma certificação específica ou não. A gente olha em cyber que a galera, no geral, tem se certificado pouco, exceto, vou fazer um recorte para segurança ofensiva, que a gente vê que tem muita certificação, Offensive Security, JAC, entre outras, que o pessoal ainda tira, né, para demonstrar de alguma forma, mas esse badge na minha época era algo que a gente usava como relevância. Quando você não me conhece, não sabe quem eu sou, nunca trabalhou comigo, né, não tem nenhuma outra bagagem, você acaba tendo como visão, basicamente, naquele certificado de alguém que, cara, se o cara parou para estudar, se ele fez um lab que dura 12 horas, né, se ele conseguiu passar por aquele recurso, quer dizer que, minimamente, ele se capacitou. Então, que os profissionais continuem também buscando isso. Hoje a gente também tem uma outra facilidade que eu não tinha na minha época, que é o trabalho remoto. Então, o cara que se organiza, ele não precisa se deslocar de casa muitas vezes, ele tem um trabalho híbrido, tem dias que ele está em casa, então, pô, 2 horas da condição para ir para voltar. Se o cara organizar na semana, ele consegue ali fazer pelo menos umas 8 horinhas de estudo toda semana, assim, com tranquilidade. Sem fazer, eu na minha época trabalhava a semana inteira, estudava à noite, ficava sábado e domingo estudando para certificação, 12, 14, 20 horas fazendo lab para
né, tentar passar e crescer na carreira. Então, acho que também tem essa facilidade do dado disponível que a gente tem na internet, recurso para o profissional buscar. E aquele cara que se busca, se capacita hoje em cibersegurança, na minha visão, chega a ter emprego garantido. E pensar também que nem sempre quando a gente começa no mercado a gente vai ter o melhor emprego do mundo, né? Essa galera que não é muito resiliente, né? Todo mundo quer trabalhar em grandes players, em grandes fabricantes, em grandes companhias, mas se você quer aprender, muitas vezes você entra numa empresa média, numa empresa menor, que falta muita coisa, é até bom, porque você pode usar a capacidade aqui que você está aprendendo para trazer alternativas e vão te dar mais potencial para você colocar a mão na massa e fazer acontecer do que você entrar numa companhia grande, tudo estruturado, onde vão deixar você só navegar no seu escopo e isso pode te limitar. Então, para essa juventude que está começando, querendo entrar no mercado de cyber, eu vejo isso. Para o pessoal também que quer migrar, eu, nesses últimos 7 anos, trouxe muita gente, chega, alguns até que você conhece por aí, que, né, de universidade, que migrou de infraestrutura para cibersegurança, porque também tinha essa bagagem por trás e, cara, adaptou parte da jornada com algum skill, né, mais técnico que não tinha, né, porque já tinha uma bagagem por trás. Então, eu enxergo que o mercado está tão aquecido que a gente consegue migrar, se posicionar, e também está muito aberto para muito profissional novo que está formando aí. Então, acho que isso que eu acabo deixando como dica. E para quem também está aí, cyber, quer migrar para uma carreira de gestão, que é a posição que eu estou, estude muito a parte de finanças, modelo de negócio das companhias, porque cada vez mais a gente tem que conseguir se posicionar em algumas agendas, né? Com um discurso, com uma linguagem totalmente diferente da linguagem técnica. Então, se você busca isso também, a gente tem muito profissional que às vezes, né, quer ser um coordenador, quer ser um gestor, quer ser um executivo, entende que às vezes a companhia não vai te dar uma carreira Y, talvez mais tão acelerada, e quer buscar às vezes um rendimento melhor, né, ou para um desafio mesmo que entenda que seja diferente. Não usar só dessa bagagem que a gente teve lá atrás, a experiência, saber conversar com o time técnico, mas se posicionar também, né, em soft skill e também, né, formação de liderança, finanças, para conseguir entrar numa agenda, muitas vezes, que a gente é muito pouco convidado, e quando a gente entra, a gente tem que ser muito sniper, né? Então é tiro certo, né? Só tem uma oportunidade. Então, saber usar ela de uma melhor forma, né? E é isso, e fazer muito benchmark, né? É muito bacana estar aqui, né? Vamos depois fazer um papo contigo de alguém que participou da minha formação há mais de 10 anos atrás, né? E a gente acabar se reencontrando, então eu acho muito forte que ainda acredito muito forte na educação, né? Acho que se a gente não busca conhecimento, não importa a forma que seja, a gente acaba se limitando, né? Quando a gente conhece muita coisa, a gente não fica aprisionado, né? Acho que a única coisa da vida que a gente consegue dizer que a gente é totalmente livre é quando você aprende alguma coisa e você tem uma ideia e ninguém consegue tomar de você, né? Diferente de qualquer bem material, de qualquer infraestrutura. Então, acho que deixa isso como dica também, a gente ter gratidão pelas pessoas que vão passando pela nossa carreira, descobrir que a gente nunca sabe de tudo, né? Sempre ouvir também as pessoas, todo mundo tem algo para agregar e ensinar. E aí, a gente fazendo tudo isso ali, não tem uma receita muito pronta, a gente consegue, de alguma forma, evoluir. É o que eu tenho visto também de pessoas que entraram na área, que estão evoluindo de carreira, né? Acabei encontrando até um ex-colaborador meu que trabalhou comigo como analista júnior há 6, 7 anos atrás. Hoje está trabalhando numa grande companhia, a maior companhia de telecom aqui em Portugal, né? Foi contratado direto do Brasil, enfim, né? Então, um profissional, por exemplo, que veio para cá, das pessoas do meu time que foram trabalhar na Microsoft, então pessoas que começaram também, igual eu, Chico, trabalhando ali, começando, a gente vê também que estudando, buscando uma evolução, né? Escutando ali, fazendo benchmark, a pessoa consegue evoluir com muitos outros que a gente conhece no mercado também, que a gente viu que viraram referência no que estão fazendo, né, em atuação. A gente vê muita gente muito boa ainda no nosso mercado, então isso também acho que é um bom posicionamento para esses jovens aí, essas novas pessoas que entrando na área. A gente tem bastante exemplo bom a ser seguido. Você é um deles, Chico. Então, é só a galera acompanhar aí que a gente brinca que passa de ano. Mas é excelente, Robson. Nossa, muito bom. Excelente, assim, excelente apresentação, Robson. É interessante, né? Engraçado a gente ver assim a evolução, né, das pessoas. Parabéns, né, Robson, pelo sucesso. Nada. De fato, eu acredito muito forte num ponto que você falou que é o network, né? Acho que se você não tem soft skills, você não consegue ter network, né? Justamente. E, e o network muda a vida das pessoas, né? E é interessante, muito interessante mesmo, Robson. E, bom, Robson, muito obrigado aqui pela sua participação, pelo seu tempo, né, que você dedicou aqui para falar conosco, né, a gente poder aqui gravar essa edição do vídeo. E, bom, deixa aqui as portas abertas sempre que você quiser, né, Robson? Acho que a gente tem um discurso até interessante de falar sobre NIS 2, Dora, né, e até uma relação entre
se isso pode, né, se aplicar ou não para o mercado brasileiro, né? Lógico, não no intuito de uma regulamentação, mas no intuito até de ser um framework, né? Uma boa prática a ser seguida, né? Que o mercado europeu tá aplicando, né? E tem funcionado muito bem. Mas é isso, Robson. Muito obrigado aqui novamente. E, bom, pessoal, todo mundo que está nos ouvindo aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado, Chiga. Obrigado, Mário. Pessoal.